Agradeço a Secretaria da Cultura pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. A minha turminha está toda aqui, pessoas que eu estou conhecendo com muito carinho, muito bem recebida. Muito obrigada, realmente. Antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de chamar aqui o nosso secretário da Cultura, o senhor Herman e esposa. Aí pessoal, agora nós estamos o Sérgio aqui, nós vamos ter a palestra da professora Alba meu Regina. primo, o Alessandro, meu filho. Ele não gosta muito disso, mas hoje ele vai fazer o sacrifício. Vai ter que apresentar um E vou pedir para minha querida Ju que me dê 3 desses envelopes que estão na cadeira. Traz para mim. Fica aqui comigo. Muito prazer. Muito obrigada. Sua esposa é uma simpatia. Para começar, eu gostaria de falar que esta foto, que é a foto da primeira casa de Itapetininga, que está hoje na Vila do Porto, o Sérgio Peiretti teve a felicidade, que dia feliz aquele, né, Sérgio? Ele escondeu a parte da casa que está demolida e ele mostrou para a gente somente a parte bonita da casa. E naquele cantinho que tem uma porta e uma janela, ali funcionava o registro, que nós vamos depois conversar. Então eu gostaria de presenteá-los com uma cópia. O Sérgio tirou a foto, o Alessandro fez uma revitalização artística da foto, para que vocês se lembrem de hoje. Essa outra foto eu tinha reservado. O Rafael vai entregar para o Jefferson. Por favor, me faz essa gentileza. Agora nós vamos desenvolver a nossa história em torno dessa casa. Muito obrigada. Obrigada. exatamente essa foto aqui, pessoal. Agora nós conseguimos pegar assim o pessoal na frente, olha que legal. Falaram que eu sou uma contadora de história, né? Então, vamos fazer jus. Vou contar uma historinha para vocês. Lá atrás, bem lá atrás, vou fazer uma viagem no tempo comigo. Quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, o Pero Vaz de Caminha mandou uma carta para ele. E quando o rei de Portugal leu a carta, ele ficou muito bravo. Ficou irado. Como que o Pedro Álvares, que o Pero Vaz de Caminha escreve aqui que os habitantes da terra estão pelados, estão sem roupa e cheios de penas de aves. Como se os espanhóis chegaram lá na América Central e encontraram os habitantes cheios de ouro.
O que eu vou fazer com pena? Eu quero ouro. Então, sempre a preocupação do governo português, obrigado, com relação ao Brasil, a nova terra foi descobrir ouro. Se não conseguir, dividiram o Brasil em capitanias, deram sesmarias. No Nordeste começa a produção da cana-de-açúcar, dá um dinheiro para Portugal, mas Portugal não esqueceu do ouro. Então a região mais rica era produtora de açúcar no Nordeste. E mais para o Sul? Na província de São Paulo, na capitania de São Paulo. Vamos trazer gente para entrar pelo interior para ver se a gente acha esse bendito ouro. Tinha ouro na cidade de São Paulo. O Pico do Jaraguá era uma mina. Era a mina do Alfonso Sardinha. Onde hoje é o aeroporto de Cumbica, era uma mina de ouro. Os padres jesuítas tinham minas de ouro. E os indígenas trabalhavam nessas minas. Se contasse o que hoje é o estado de São Paulo e o que hoje é o estado do Paraná, tinha 150 minas de ouro registradas. Precisava registrar o ouro, porque o governo português, de olho em cima do ouro, fiscalizava tudo. O ouro tinha que ir para a casa de fundição, ser transformado em lingote, com o carimbo do governo português, e um quinto ficava para o governo português. O bendito quinto dos infernos, né? Que ninguém gostava de ter que pagar isso. Só que o ouro encontrado na capitania de São Paulo não era tudo aquilo que o governo português queria. O ouro era em pequena quantidade. Aqui em Apiaí tinha mina de ouro, mas era em pequena quantidade. Não estava no gosto do governo português. Então, Bandeirantes, segundo as trilhas usadas pelos indígenas, os indígenas tinham trilhas por todo o Brasil. Eles andavam por todo o Brasil. Eles, seguindo essas trilhas, adentraram o sertão em busca de ouro. A nossa região, que fazia parte do caminho do Piauí, que é esse caminho das trilhas indígenas, ele frequentemente transitava-se por aqui bandeirantes. Os bandeirantes adentravam o sertão, em busca de ouro, em busca de pedras preciosas. Para não perder a viagem, eles traziam um índio aprisionado, que eram vendidos também. Então, na capitania de São Paulo, tinha a cidade de São Paulo, essas trilhas dos indígenas, o caminho do Piauí, atravessava a cidade de São Paulo, pegava, entrava por São Roque, Sorocaba, passava por Itapetininga e eles iam se encontrar com outras trilhas indígenas no norte do Paraná, para de lá eles irem para as Minas de Potosí, para o Império Inca, para a Bolívia, para o Chile. Eles uniram essas trilhas, uniram o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. Os índios gostavam de passear. E depois de São Paulo, a próxima cidade era Sorocaba, fundada por bandeirantes. A nossa cidade era conhecida, mas não povoada pelo homem branco. Era conhecida, ela transitava por aqui, mas muito pouco branco se instalava aqui. Agora eu vou dar trabalho para o Rodrigo. Rodrigo,
volta de 1696, encontram ouro nas Minas Gerais. Virou o Brasil de perna para o ar. De 30 mil a 50 mil pessoas foram para lá. Vocês sabem que notícia corre. Quando a notícia do encontro do ouro chegou e ainda veio uma ajudinha, que era bastante ouro, foi todo mundo para lá. Quem não queria ficar rico do dia para a noite? Na região de Minas Gerais tinha dois tipos de mina, dois tipos de ouro. O ouro de Grupiara e o ouro de Aluvião. O que era o ouro de Grupiara? Era aquele que era cavocado na rocha até que se encontrasse um veio. Esse mesmo veio era a rocha que era lavada e o ouro vinha e se depositava no fundo do rio. Quanto tempo esse ouro ficou no fundo do rio? Mas em pouco tempo eles cataram tudo. O governo português, feliz da vida, divide a região das Minas Gerais em lavras. O que são as lavras? São pedaços de terreno determinados que as pessoas com dinheiro pagavam uma taxa para o uso. Não é porque pagavam uma taxa que eles não iam pagar o quinto. Pagavam o uso da lavra, tudo pagava. Pagavam o imposto sobre as cabeças de escravo que eles colocavam lá para trabalhar. E de medo que roubassem o ouro, que fugissem com o ouro, apesar que teve muito contrabando, eles limparam todo o entorno da região das minas. Para quê? Para não ter vegetação, para ninguém fugir. E colocaram vigilantes para que o ouro não fosse desviado. Então, de início, foi essa a organização das minas. Tinha já a casa de fundição e quando descobriram as pedras preciosas em Mato Grosso, passou a existir a Intendência dos Diamantes, que também eram pesados, tudo direitinho. O governo português sempre pegava o dele. Rodrigo, esta é uma gravura de uma mina. Nunca me acerto com isso. É melhor chegar perto. Aqui tem o desvio eles desviavam a água para que tivesse menos fluxo. E eles, na bateia, eles iam limpando, tirando a areia, o ouro ficava no fundo da bateia. Então tem aqui um escravo trabalhando, ali tem um capataz tomando conta, mas ali adiante tem o pessoal que trabalha e tem um comprador de ouro. Mas você não falou que o ouro tinha que ir para a casa de fundição? Tinha na boca da mina o comprador de ouro. Ele falava: eu preciso pagar menos, porque eu tenho que levar para a casa de fundição, eu tenho que pagar 1/5. Mas na verdade, muitas vezes, na maior parte das vezes,
ele desviava esse ouro via Mato Grosso, pegava o Rio da Prata e viva a Europa. Ou então, eles mandavam presentes para a Europa. Mandavam fazer um santo de madeira, faziam o santo ficar oco, enchiam de ouro, selavam o fundo com cera e cola, pintavam bonitinho e mandavam para um receptador lá na Europa como um presente. Eu acho que todo mundo já ouviu falar do Santo do Paulo, né? Era o próprio. Eu falei para vocês que o encontro do ouro virou o Brasil de perna pro ar. Primeira providência: transferiram a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. Para quê? Para ficar mais perto, para ter um controle melhor. E começaram a desmembrar. Rodrigo, eu vou te pedir para adiantar depois eu peço para voltar aqui, nessa antiga. Pode ser? Esta era a capitania de São Paulo. Parte de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Tudo era a capitania de São Paulo. E eles começaram, para que tivesse um controle melhor, começaram a desmembrar a capitania. Agora volta naquela para mim, por favor. Isso. Então, a capitania de São Paulo foi desligada da capitania de Minas Gerais, depois Rio Grande de São Pedro e Santa Catarina, depois Goiás e depois Mato Grosso. Paraná foi a última província a se separar da capitania de São Paulo. Por quê? Porque o Paraná, ele não tinha base econômica para se sustentar e para se desmembrar da capitania de São Paulo. O que vai dar essa sustentação econômica para o Paraná? O ciclo da erva mate. Foi o ciclo da erva mate que deu essa sustentação econômica para que o Paraná se desligasse. Um pouquinho tarde, mas se desligou. Eu falei para vocês que a região das Minas ficou limpa, não tinha nada. Ninguém plantava, não podia plantar, tudo vigiado. Mas aquele povo tinha que comer. Outro problema: Minas é sobe e desce, serra, desce serra, sobe serra. Precisavam de animais fortes, de animais resistentes para o trabalho das minas, que levassem para a região das minas comida, vestimenta, tudo. A região das minas precisava de tudo. E mais um detalhe: o ouro provocava uma baita ostentação. Eles importavam da Europa tudo para a construção das casas. Nessa época não tinha tecelagem no Brasil. A única coisa, o único tecido que podia ser feito era um tecido grosseiro de algodão, que era usado como roupa para escravo. Agora, um homem com riqueza, com muito ouro, ele vai se sujeitar a andar mal trajado?
Não, ele quer tecido bom, ele quer roupa importada, ele quer vinho importado, ele quer comida de qualidade e precisa ter uma ótima casa para mostrar a sua riqueza. Então vem tudo da Europa, os vitrais franceses, as porcelanas, tudo vem de lá. O bom vinho, né? Então, todo mundo sabia que o que levasse para a região das Minas Gerais vendia. Por onde entrava? Pelo Porto do Rio de Janeiro, pelo Porto do Paraty. Entravam as mercadorias. E saíam pelo Porto do Paraty, pelo Porto do Rio de Janeiro, o ouro para a Europa. Onde eles iam procurar esses animais para o trabalho das minas, para o transporte de tudo que as minas precisavam? Eles sabiam aonde. No sul do Brasil, nos Pampas, porque lá tinha o resultado de um cruzamento de égua com burro que dava um resultado sensacional. Dava a mula, que era extremamente resistente, mansa e forte o suficiente para subir e descer morro, carregando fardos, carregando tudo. E essas mulas já eram usadas na exploração das minas de Potosí. Então elas já tinham demonstrado o seu valor. O pessoal de Sorocaba, né, aquela segunda cidade depois de São Paulo, fundada por tropeiros, lá no sul tem, vamos buscar. E eles começam a ir buscar, seguindo as trilhas indígenas, eles começam a ir buscar as mulas no Rio Grande do Sul. Só que lá, por que o sorocabano tem que sair de lá, vir aqui, comprar mula e voltar? Vamos levar a gente também. Daí começa um grande comércio de muais. Aonde eles vão se encontrar? Em Sorocaba. Começa daí o ciclo dos muares, o ciclo dos tropeiros, que eu considero um ciclo econômico no Brasil, que não acabou ainda, com a grande feira dos muares de Sorocaba. E os tropeiros, eu vou mais adiante, eu falo que os tropeiros provocaram a nossa unidade nacional, porque eles andavam por todo lugar, eles levavam correspondência, eles traziam notícia, eles levavam usos deles, eles espalharam os costumes, levavam documentos, eles eram pessoas de muita confiança, transportavam documentos importantes também. Gente, até aqui tudo bem? Este é um quadro que mostra a leva de uma tropa carregada de tudo que pode para o Porto de Santos, do Rio de Janeiro. Tá? É uma obra de arte de um pintor famoso da época, e ela mostra esta aquarela. Eu acho que está registrando uma ida de ouro. Por quê? Tem guardas
na aquarela. O domínio dos tropeiros, o ciclo dos tropeiros, o forte, porque o tropeirismo até hoje tem no Brasil. Quem que não assistiu a novela Pantanal? O ciclo dos tropeiros ele vai durar mais ou menos 165 anos. O forte do tropeirismo, o que significou ganho real para o governo. Tinha o caminho do Viamão, de Vacaria, das Missões, das Palmas, o caminho do convento. Tinha diversos caminhos. Por quê? O nosso, aqui da nossa região, era o caminho do Viamão. Era o mais utilizado. Vinham, passavam por aqui, iam para Sorocaba. De Sorocaba eles pegavam o Vale do Paraíba rumo a Minas Gerais. Às vezes rumo ao Porto de Santos. Às vezes rumo ao Porto de Santos, com o Santos na cabeça hoje, o Porto do Rio de Janeiro. Às vezes para o Porto de Paraty. Dependendo da demanda, dependendo do que eles tinham pego para transportar, do negócio que eles tinham feito. Este é um mapa que mostra os diversos caminhos. Os caminhos primeiros que existiam, depois eles foram fazendo atalhos para diminuir um pouco o caminho, e depois os caminhos oficiais, os caminhos que o governo mandou abrir, alargar a estrada e deixar ele mais transitável. Porque esses caminhos muitas vezes eram trilhas, né? No norte do Rio Grande, no sul de Santa Catarina, ali é muito acidentado. E esses caminhos todos convergiam para Curitiba. Curitiba tinha o registro do Rio Negro. Lógico que eles não iam deixar de cobrar alguma coisa. Nesse registro do Rio Negro, eles pagavam a passagem, eles pagavam taxa pela quantidade de cabeça de mula e pagavam também pela quantidade de tropeiros. Este caminho, vocês podem ver quantas cidades do norte do Paraná e do estado aqui, da parte sul do estado de São Paulo, que nasceu e cresceu graças ao caminho das tropas. Como assim? Eles vinham, eles andavam, tinham que parar para descansar. Uma mula que morria era um baita prejuízo. Então eles tinham um cuidado especial com as tropas, eles tinham um cuidado especial com a engorda, com o bem-estar da tropa e com eles também, né? Porque andar no lombo de um cavalo tanto tempo não deve ser muito fácil. Então eles paravam no pouso de tropeiro para descansar, para contar o que eles tinham comprado na vinda, para ver o que estava faltando comprar ainda para levar para Sorocaba. Por quê? Porque o objetivo deles era a Feira dos Muares de Sorocaba, que era lá que eles iam fazer os grandes negócios, que era lá que eles iam ganhar o seu dinheiro. Eles iam da sua região até Sorocaba comprando e vendendo tudo, porque eles não perdiam o negócio. Digamos que estava no pouso e chegava um sesmeiro de uma das sesmarias ali em volta. Eu precisava comprar um pouco de charque. Por isso não. Iam lá,
tiravam o charque, vendiam, mas sabiam que mais adiante eles iam ter que comprar mais. O charque, a nossa carne seca, né? Caminhava com eles. Eles pegavam a manta de carne, colocavam no lombo do animal, colocavam o pelego, colocavam a sela, ficava até mais fofinha, né? Pro cavaleiro, e vinha embora. No caminho, o animal ia suando, ia salgando a carne e ao mesmo tempo ia desidratando. Quando chegava aqui, ela estava própria para consumo. Esta é uma relação de cidades que nasceram e se desenvolveram a partir dos pousos tropeiros. Da Pequenininga Vale. Sorocaba era a última parada para a grande feira. Então, a gente, quando vai daqui para Curitiba, né, a gente vai ver todas aquelas cidades. Em todas aquelas cidades tem um monumento tropeiro, em todas aquelas cidades tem uma faixa mostrando uma festa tropeira. E aqui em Tapetininga não tem nada, né? Vamos ver se agora a gente começa. Este era um pouso tropeiro. Eles faziam esse pouso na beira de um rio, precisavam de água para os animais. Com pasto bom, os animais precisavam se alimentar. E um lugar para eles descansarem. Aonde que eles iam descansar e conseguir uma boa comida? Fazendo amizade com o dono da sesmaria que tinha no redor. Faziam negócios, faziam amizade. E todo mundo, todos os habitantes daquela região sabiam que naquele pouso de tropeiro eles iam poder fazer negócio. Então, vamos ficar aqui. Vamos fazer uma roça de milho aqui. Quando os tropeiros passarem, a gente vende. É um dinheiro que entra. Eles adoram agrião. Vamos pegar agrião na beira do rio para vender para eles. E ali começou o comércio entre Pouso, Sesmeiros, foi aumentando, virou cidades. Pode ir? Agora vocês estão perguntando, está falando tanto de tropeiro, de ida para o sul, o que tem que estar pequenininho a ver com a história? Vamos ver agora. O último pouso que tinha antes de chegar em Sorocaba, para a grande festa dos Moares, a grande feira dos Moares, tinha de tudo que vocês possam imaginar. Tinha animal, tinha riane, tinha quem botava ferradura no cavalo, tinha quem fazia cinto, tinha quem fazia alforja, tinha tudo. Tinha o ferreiro, tinha quem fazia a faca, tinha de tudo, inclusive festas. Quando eles chegavam aqui, eles faziam o balanço da viagem. Como é que está a situação dos animais? A festa vai ser na segunda quinzena de maio, nós estamos em fevereiro, dá para esperar até uma semana antes da data da feira. Nós vamos descansar, nós vamos conhecer bem a região, as pessoas da região, vamos poder comprar bastante coisa. E muitas vezes eles compravam e assumiam o compromisso de pagar na volta.
E pagavam, porque senão não ia ter mais negócio. A confiança era o essencial, a firma reconhecida do negócio. Temos notícia que essa casa do Porto, a casa mesmo foi construída um pouco depois, que na beira do rio Itapetininga, com boa água, com bom pasto, existia um pouso de tropeiros. E esse pouso, ele precisava ser explorado. Era a última estadia dos tropeiros. Ali eles ficavam bastante tempo, ali eles compravam mais coisas dos sesmeiros que tinha na região, porque esses sesmeiros que vieram, na maioria das vezes, eles eram portugueses, que vieram para cá, receberam a sesmaria, e nessa sesmaria eles plantavam, eles criavam animais, e eles domavam éguas. Uma égua domada valia mais. Os tropeiros também vinham domando égua no meio do caminho, mas aqui tinha um trabalho especial de doma de éguas. Eles já compravam a égua domada, era mais fácil. Então vamos pôr nesse último pouso de tropeiros do rio Itapetininga, vamos colocar um registro, uma casa, vamos pôr um arrematador. Arrematador era o homem indicado pelo governo para cobrar os impostos. Vamos colocar um arrematador para ele fazer o negócio, para cobrar o imposto sobre os animais, sobre os tropeiros. Faziam a contagem, calculavam, pagavam tudo direitinho. A tropa já estava perto da feira de Sorocaba, a tropa estava ótima. Eles pegavam e faziam a última estirada, 12 léguas daqui até Sorocaba. Este é o rio Itapetininga. Água boa, pasto bom, os sesmeiros plantando, mas de repente a terra começou a não produzir tudo aquilo. Teve umas enchentes lá no rio Itapetininga, que eles também não gostaram muito. Acho que está na hora da gente mudar. Vamos procurar um outro lugar para a gente se instalar. Então foi quando aquele grupo que morava no registro do Porto começou a procurar outro lugar com terra mais fértil e com mais segurança contra enchente, para trocarem de lugar. Rodrigo, por favor. Domingos José Vieira consegue uma cismaria. A cismaria dele era grande. As cismarias eram muito grandes, né? Eram muito grandes. Eu, o Dudu, que é meu primo, nós somos a 7ª geração de Domingos de Meira, um sesmeiro português que se instalou na região, que ganhou uma cismaria pequena. Ela tinha 15 quilômetros por 9. Era uma cismaria pequena. Então eu sou a 7ª geração desse sesmeiro que estava presente na inauguração da Vila Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga. Nós temos história, né, Dudu? No antigo núcleo ficou uma família que veio de Curitiba. Eles ficaram lá por quê?
porque lá continuou a ser o registro, lá continuou a ser o lugar de maiores negócios. E o outro grupo veio para cá para recomeçar a vida. Esta é uma maquete que mostra o início do povoamento no novo lugar. Aí, o Botelho Mourão, que era o capitão-geral da capitania, não pode ter dois povoados, um tão perto do outro. Nós vamos fazer a elevação à vila de um dos povoados. Mandou Simão Barbosa Franco para cá, para ver em qual local ele achava que deveria ficar o povoado. Só que aconteceu uma coisa. Dizem as más línguas, ou as boas, não sei, que o Simão Barbosa Franco se apaixonou por uma mula do Domingos José Vieira, uma mula roana, a melhor da raça, com todas as características. E o Domingos José Vieira, que de bobo não tinha nada, deu a mula, porque o Simão Barbosa Franco mandou abrir preço na mula. E ele, para ganhar, né, deu a mula de presente para o Simão Barbosa Franco. E dizem que, em agradecimento ao presente, o Simão Barbosa Franco determinou que fosse criada a Vila Nossa Senhora dos Prazeres de Itapetininga, aqui onde nós estamos, e não lá na beira do rio Itapetininga. Esta casa, quem conhece Itapetininga, conhece a rua Quintino Bocaiúva, a antiga Rua das Tropas. Na descida da Quintino Bocaiúva, do lado esquerdo, quem está saindo da cidade, do lado esquerdo tem um posto de gasolina. Eu, que não sou muito nova, eu me lembro de uma casa que tinha naquele lugar. A casa do seu Paulino Bicudo, que a gente conhecia. No fundo tinha um ribeirão. Dizem que essa casa foi construída, foi a primeira casa do Domingos José Vieira. Então os tropeiros vinham do sul, paravam no registro do porto, pagavam as taxas, vinham pela Chapadinha, entravam, atravessavam o ribeirão, paravam na casa do Domingos José Vieira para fazer as últimas compras. Na parte de baixo da casa era onde ele guardava as sacas de mantimentos para vender. Faziam os negócios, aceitavam tudo. Eles subiam a Rua das Tropas, iam por aquele caminho ali, onde é hoje a igreja do Pai de Someto, aquele caminho ali atrás do seminário do Pai de Someto, pegavam o caminho de Alambari e dali eles rumavam para a Feira dos Moais de Sorocaba. 5 de novembro de 1770 foi realizada uma missa na Capelinha, no novo povoado. Foi levantado pelo Ourinho, que era o símbolo do governo português, e foi criada a Vila dos Prazeres em Nosso Lar Itapetininga.
Simão Barbosa Franco, Domingos José Vieira, Salvador de Oliveira Leme, o Sarutaiá, são os fundadores históricos da nossa cidade. Esta é uma maquete que mostra a capela, o Pelourinho e as primeiras casas. Lá no fundo é a Rua das Tropas. Em 1852, a vila foi emancipada, mas demorou 3 anos para a coisa funcionar. Então, ela se tornou cidade em 13 de março de 1855. Por isso que durante muito tempo, o 13 de março foi comemorado como o dia da fundação da cidade de Itapequenina. Depois que eles foram descobrir a carta da fundação da vila, e eles descobriram que era 5 de novembro. Como a cidade instalada, a comarca instalada, este prédio onde funcionava a prefeitura e a cadeia precisou ser reformado. Foi construída o segundo piso em Taipa de Pirão, foi construído o segundo piso, onde hoje funciona a Secretaria da Cultura. Nós tivemos um prefeito, o José Carlos Sardelli, e ele fez uma lei em 1992 instituindo de 1º a 8 de novembro a Semana do Tropeiro em Itapequenina, com atividades em escolas, com palestras sobre a tradição tropeira e tudo mais. Então, nesta semana, os alunos das escolas devem fazer trabalhos, devem se inteirar das tradições da nossa cidade. A Casa do Porto, que nós temos documentos que ela já existia em 1726, ela está em ruínas. Jaelson Trindade, um especialista do Condepate, ele veio fazer uma vistoria na Casa do Porto. Ele fez um trabalho descritivo sobre a casa, que é de deixar a gente de queixo caído. Ele descreve com exatidão, com detalhes, as tesouras, o piso, essa parte foi refeita, esta parede foi feita depois, com tijolo. Ele faz todos os detalhes, ele preparou tudo para que o Condepate tombasse a casa. Acho que eles estão esperando ela tombar no chão. Esta é uma foto dos tropeiros, uma cavalgada de tropeiros que mantém viva a nossa tradição tropeira. Os núcleos tropeiros são considerados patrimônios materiais.
Há um tempo atrás, eles estavam fazendo uma reforma num lugar lá da Via Anchieta, acharam o resto do pouso tropeiro. A cultura tropeira, ela é considerada patrimônio imaterial. Tem em Santa Catarina um dentista apaixonado pelo tropeirismo chamado Antônio Carlos Solera. E a esposa dele é mais louca por tropeirismo. Então os dois, eu já falei que ele mora em Santa Catarina, eles vão em arquivos de Estado procurar documentos sobre o tropeirismo e eles estão acumulando todos esses documentos e eles fazem parte do NATA, Núcleo dos Amigos da Terra e da Água. A última notícia que eu tive do Solera, ele estava com um trabalho de preservação ambiental lá em Santa Catarina. Eles estão junto com a Universidade de Girona, da Espanha. Mas por que Espanha? Não podemos nos esquecer que no sul da América do Sul teve muito tropeiro espanhol. Eles estão arrecadando toda a documentação para apresentar à Unesco para eles obterem a certidão declaratória de patrimônio cultural da humanidade ao homem tropeiro. Olha o reconhecimento mundial pelo trabalho, por esse ciclo econômico. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Tá com vergonha, Sérgio? Quero agradecer do fundo do coração vocês terem vindo, terem me ouvido. Foi um prazer imenso passar esse tempo com vocês. Sérgio, agora você criou coragem e fala. Para. Como existe Fala mais alto. a história dos tropeiros, seguindo uma linha, tal, filho de tropeiro tal. Fiquei curioso sobre a mula ruana. Tem alguma descendência hoje em dia dela? Olha, quem poderia responder isso para a gente sair? Quem poderia responder para a gente sair? Eu quero lembrar vocês de uma coisa. O ciclo tropeiro para o comércio do ouro, ele diminuiu as indas e vindas de tropeiros do sul, mas renovou. Por quê? Porque quando começam as grandes produções cafeeiras no Vale do Paraíba, é revitalizado o ciclo do tropeiro. Os tropeiros vão para o sul comprar animais e vender no Vale do Paraíba. Por quê? Porque o Vale do Paraíba sobe e desce. Precisavam de mulas resistentes para carregar os fardos até o Porto de Santos ou até as cidades aonde a estrada de ferro ainda não tinha chegado. Por exemplo, na nossa região aqui, tinha a produção de café, tinha a produção de algodão, e a partir de 1896 tinha a estrada de ferro. Então, as tropas vinham, os tropeiros vinham e deixavam tudo na estrada de ferro e ia pelo trem até São Paulo.
E hoje, em muitos lugares do Brasil, onde não tem estrada de ferro, onde não tem condição de se circular com estrada de rodagem, o que manda é a caravana do tropeiro. Muito obrigada. Eu queria saber se tem registro de quantas pessoas faziam parte das tropas. Dependia. Tinha tropa que era menor, com 30 pessoas, chegavam a 50, 60. Alguém tiver uma pergunta? Fala. Esse aqui é outro primo, do lado dos imigrantes italianos. Tá. Alba, Oi. sobre a influência cultural dos tropeiros, né? O que tem, por exemplo, o gaúcho hoje, né? Tem toda aquela cultura gaúcha, a moda de falar, tudo mais. Aonde que os tropeiros influenciaram isso? Né? Foi os gaúchos que trouxeram a cultura para cá, ou foi São Paulo que levou essa cultura para lá? Então, foram os tropeiros, né? Os tropeiros que trouxeram muita coisa para cá. Agora, o gaúcho é um tropeiro melhorado. O povo gaúcho, ele é derivado da cultura tropeira. Você, por exemplo, visita um CTG, eles têm o modo de falar, eles têm as danças, a vestimenta, tudo de origem tropeira. Inclusive eles têm, os homens usam uma roupa, eu não vou lembrar o nome, chiripá. Eles têm o chiripá, que é um tipo de uma saia por cima do calção, né? Era um calção de algodão e esse chiripá por cima que dava para eles mais liberdade, para eles cavalgarem. Isso até hoje é aplicado nas danças gaúchas. Boa noite, pela aula. Sou Jair. Uma história maravilhosa. Muito Já obrigada. sabe. Muito Adorei. Obrigada. Obrigada por ter vindo. O pessoal já está lá no fundo me expulsando daqui. Dona Alma, Oi. é um prazer ouvir a senhora, viu? Obrigada. Eu sou comerciante, tá? Minha loja é física. Então, os tropeiros, na verdade, eram comerciantes e são eles que fizeram o comércio do Brasil, na verdade. É o que eu falo, o tropeiro, se você pegar, por exemplo, o comerciante de couro do Nordeste do Brasil, ele era um tropeiro. Entende? Então, se você analisar, tudo chega no tropeiro. Hã? Tudo começou com o tropeiro. Oi, boa noite. Prazer estar aqui escutando a senhora, foi extremamente valioso, muito rico, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu gostaria de saber uma curiosidade, qual a importância das mulheres nessas comitivas do tropeiro? Sempre sobra para a mulher, né? O homem pegava a tropa, ganhava a estrada. Quem ficava no comando da sesmaria, no comando dos funcionários e na criação dos filhos, era ela.
A mulher tropeira, ela é muito forte, muito presente, porque tomar conta de uma propriedade na ausência do marido por 8 meses, 6 meses, não é para qualquer um. Diga, Dudu. O pessoal conhece você como Alba, né? A gente conhece como Regina. Eu tenho 2 nomes, meu nome é Alba Regina. A família me chama de Regina. Então, quando eu andava na rua, eu falava, Alba, essa daqui deve ser da escola, deve ser conhecido, não é família, porque a família é e vai ser sempre Regina. Eu, como primo, fico muito orgulhoso peço desculpas de outras palestras que você já fez, eu não ter participado. Né? Foi Tá perdoado. muito gratificante. Mas, na verdade, não é pergunta. O Herman, até o Sérgio perguntou com relação à mula, mas o Herman precisou sair, ele pediu desculpas, pediu para transmitir isso para você, que agora às 7h30 ele participa de um programa Palavra do Tropeiro, que ele vai estar, acho que ao vivo, com certeza, e fazendo já a mensagem dele e fazendo convite para as pessoas virem para essa festa. Mas ele falou que ficou muito grato pela sua palestra, importância sem limites, e ele ficou muito satisfeito com a sua palestra e pediu para parabenizar você. Muito obrigada, muito obrigada. Mais alguém? Quero mais uma vez agradecer a presença de todos. Foi muito bom para mim. Adoro contar história, não adianta. Alma, dá tempo mais uma pergunta? Boa vontade. Oi, boa noite. Boa noite. Obrigado pela sua palestra, foi muito esclarecedora, foi muito gostosa de ouvir. Muito obrigada. Como a alimentação foi se desenvolvendo, a gastronomia, a culinária foi se desenvolvendo nesses polos por todo esse caminho dos tropeiros? Eles tinham uma alimentação pobre, né? Se você... Para alguns pobre, para outros rica. Eles desconheciam, por exemplo, o arroz. Eles tinham o feijão. Eles tinham o milho, com toda a variedade de culinária que nós conhecemos. Todos os aproveitamentos do milho, todos os aproveitamentos do feijão. Tá? Eles consumiam muita carne. Contar uma curiosidade, que eu tinha até me esquecido. Vocês sabiam que tinha tropa de porco? Eles faziam as tropas de porco porque eles consumiam muita carne de porco. Então eles levavam, nessas feiras, eles levavam a tropa de porco para vender. Outra coisa, então eles consumiam todos os derivados do milho, muita farinha, e eles adoravam quando eles chegavam no pouso para eles comerem uma fruta que tinha nativa, para comer uma verdura, para comer um legume. E era isso que os sesmeiros vendiam para eles no pouso. Era a oportunidade deles variarem. Por quê? Porque na caminhada da tropa, o cozinheiro da tropa, ele tinha que pegar um pedaço de carne seca, cozinhar no feijão e comer com a farinha. Basicamente era isso, junto com o café. Não era café, né? Era o café deles, mas na verdade era a erva mate. Como a mandioca é um produto nativo indígena.
os tropeiros também produziram a mandioca no consumo ou era só o nome? Não, eles consumiam também mandioca. Tudo que a terra que eles podiam, quando eles paravam em algum lugar, o que eles podiam tirar do que a terra oferecia, eles aproveitavam. Gente, o povo lá atrás já está expulsando a gente daqui. Santiago Vila, obrigado a todos. Uma ótima noite.